Bem-vindo, querido amigo, para canalizar a história da noite. Estamos aqui para ajudá-lo a adormecer de maneira fácil e lucrativa. Vamos levá-lo em uma pequena viagem pela memória. Não se preocupe, estaremos aqui para mantê-lo em companhia. Assinar e gostar dessa palestra é a melhor maneira de garantir que você não perca nada. E se você adormecer, não se preocupe. Você estará em boas mãos e estará de volta ao alerta total em pouco tempo. Feche os olhos e imagine. Estou tão animado para lhe dizer que a história já está começando. Hoje, vamos fazer uma viagem mágica pela rica história da Rússia, explorando um de seus períodos mais fascinantes. Viajaremos desde a época do príncipe Oleg até o reinado de Ivan, o Terrível. A Rússia está em grande parte na jornada nos últimos 500 anos. Tudo começou com os primeiros príncipes voriaz, que governavam com séquito, e depois passaram para a formação de um estado centralizado, onde todo o poder estava concentrado nas mãos de um único monarca. Eu sei que esse período está cheio de intrigas, reviravoltas inesperadas e eventos dramáticos, e estou aqui por isso. Vamos dar uma olhada na decisão bonita e significativa por trás do batismo da Rússia. Isso não foi apenas uma escolha espiritual, mas também política. Também exploraremos como os mongóis conseguiram conquistar a terra russa, mas não a subjugam completamente. Estou curioso. Como um rapaz de Moscou conseguiu derrotar alguns rivais bastante formidáveis e se tornar o centro de toda a Rússia? E o que está por trás da imagem de Ivan, o Terrível? Estou me perguntando, ele era um tirano cruel ou um reformador visionário? A rica história da Rússia está cheia de histórias que foram transmitidas ao longo dos anos. Esses mitos e lendas tiveram um grande papel na formação de como entendemos o passado. Ouvimos algumas histórias incríveis sobre o príncipe Oleg, que faleceu tragicamente devido a uma cobra espreita dentro do crânio de seu cavalo. Também temos a história da princesa Olga, que adotou uma abordagem criativa para se vingar dos Drevlians usando pombos. E não vamos esquecer o escudo lendário nos portões de Constantinopla, que se diz ter sido deixado por Oleg como um símbolo de triunfo sobre Bizâncio. Tenho certeza de que todos nós já ouvimos a história sobre Ivan, o Terrível e seu filho, muitas vezes. Só estou me perguntando quanto disso é verdade, sabe? Hoje, vamos dar uma olhada nesses mitos. Veremos quais realmente aconteceram e quais foram compensados por razões políticas ou de propaganda. Música. O príncipe Oleg foi um dos primeiros governantes da Rússia. Seu governo é importante porque marcou o início da união política das terras eslavas orientais. Ele foi o primeiro governante que conhecemos que reuniu com sucesso as terras russas do norte e do sul. Isso foi realmente importante porque lhes deu uma posição forte ao longo da rota comercial mais importante de Voriak para a Greca. Suas atividades cobrem muito terreno. Eles incluem campanhas militares, relações diplomáticas complexas com Bizâncio e políticas internas destinadas a estabelecer a autoridade de Kiev sobre os territórios vizinhos. Não temos muitas informações sobre o príncipe Oleg, mas estamos fazendo o possível para aprender mais sobre ele. O principal é a história de seu passado, escrita algumas centenas de anos após sua morte. Isso torna sua imagem parcialmente lendária. As histórias antigas dos países bizantino e árabes não falam muito sobre Oleg, mas dizem que os Rus eram uma força militar que era um problema para Bizâncio no início do século X. Depois que Rurik faleceu por volta de 879, Oleg assumiu o papel de governante de fato de Novgorod, cuidando do pequeno, o príncipe Igor. Sua posição em Novgorod estava com Regin, mas ele também tinha outras pessoas importantes em sua vida. Tenho certeza de que ele era um comandante militar experiente que ganhou o controle do esquadrão Varango. Novgorod já era um importante centro comercial durante esse período, mas ainda era um pouco menos importante que Kiev. Kiev teve uma posição geográfica mais favorável, o que facilitou a movimentação de mercadorias ao longo do Dnieper. Oleg percebeu que era importante ter controle sobre as rotas comerciais do sul, então começou a expandir. Em 882, ele reuniu um grupo de pessoas para ir com ele em uma aventura. Eles deixaram a cidade de Novgorod, assim como seus amigos, o povo Finogorsk e Slavik, e foram para o sul. Ele corajosamente capturou Smolensk, mas infelizmente deixou uma guarnição lá. Então, enquanto ele caminhava para Kiev, Lyubi gentilmente assumiu o controle de algumas das cidades ao longo do WA. Na bela cidade de Kiev, Askol e Dir eram os governantes do dia. Ainda estamos aprendendo sobre sua origem, e é um tópico que tem sido um pouco controverso. De acordo com a história dos velhos tempos, eles eram os protetores de Rurik, que assumiram o comando de uma maneira que não era realmente justa para todos em Kiev.
No entanto, algumas pessoas pensam que eram seus próprios governantes, talvez até os primeiros príncipes cristãos da Rússia. Isso ocorre porque já havia uma influência de Bizâncio em Kiev naquela época. Oleg era um líder inteligente e diplomático. Ele usou táticas militares para guiar gentilmente as Kold e Dir da cidade. Ele lhes apresentou o jovem Igor, mostrando a eles que ele era o legítimo herdeiro de Rurik. Oleg declarou que não tinha direitos a reinar, querendo melhor para todos os envolvidos. Depois disso, eles foram mortos e o pobre Oleg ficou com o coração partido. Ele declarou Kiev seu novo centro, dizendo que esta cidade seja mãe das cidades russas. É claro que este episódio é fazer com que o poder de Oleg pareça legítimo. Depois de derrubar os idosos governantes, ele se deparou com um cara bastante amigável. Ele disse que não era um invasor ou uma ameaça, mas que ele era o legítimo herdeiro da dinastia Rurik. Sua escolha de tornar Kiev o novo capital foi uma decisão realmente importante. Ele fez um ótimo trabalho. Ele garantiu o controle da principal rota comercial da Rússia e até estabeleceu as bases para um futuro governo centralizado. Depois de ser aprovado na bela cidade de Kiev, Oleg iniciou uma campanha para ajudar as tribos vizinhas, oferecendo-lhe seu apoio e proteção. Ele foi capaz de acalmar os Drevlians, Northerners e Partenos, e juntos eles criaram um sistema de homenagem que permitiu a Kiev desfrutar dos benefícios dos territórios vasais. É tão maravilhoso saber que a autoridade de Kiev sobre essas terras foi um passo importante em direção à unificação política da Rússia. Sua campanha a Constantinopla em 907 foi o momento mais significativo das fontes, e é totalmente compreensível o porquê. De acordo com a história de muito tempo, Oleg reuniu um grande grupo de 2.000 roques e foi para a capital de Bizâncio. Os bizantinos, tendo garantido a cidade, decidiram que seria melhor se segurar por enquanto e não se envolver em uma batalha aberta. Então, Oleg fez algo que poderia parecer um pouco incomum para algumas pessoas. Ele ordenou que os navios fossem colocados sobre rodas e os moveu por terra para as paredes da cidade. Isso assustou os bizantinos. No final, todos concordaram em assinar um tratado de paz, o que é uma notícia realmente maravilhosa. Ei, apenas um heads up. Fontes bizantinas não mencionam esta campanha, então a descrição do Chronicle pode não ser totalmente confiável. Fico feliz em dizer que o Tratado Russo-Vantiano está confirmado. Em 911, foi assinado um acordo que garantia aos comerciantes russos o direito de negociar sem impostos em Constantinopla e fornecer provisões e trimestres de inverno nas cidades bizantinas. Este é um dos primeiros registros escritos de relações amigáveis entre a Rússia e o Bizâncio. A história de Oleg pregando o escudo nos portões de Constantinopla é uma bela lenda, mas provavelmente é posterior. Nos tempos medievais, os governantes costumavam usar gestos simbólicos para mostrar seus sucessos militares. Estou tão feliz em dizer que a campanha de Oleg foi um enorme sucesso. Ele alcançou ótimos termos de comércio e garantiu o lugar da Rússia no cenário mundial. O reinado de Oleg chegou ao fechamento de 912. O Chronicle diz que o mago previu a morte do príncipe e que isso aconteceria quando ele estava andando em seu cavalo. Oleg ficou muito triste quando teve que desistir de seu amado cavalo de guerra. Anos depois, quando soube que estava morto, decidiu olhar para seus restos mortais. Quando ele chegou ao crânio do cavalo, ele descobriu que ele havia sido puxado para fora. Para sua grande tristeza, uma cobra se arrastou e picou o príncipe, fazendo com que ele faltasse. Após a morte do príncipe Oleg, Kievan Rus passou por grandes mudanças. Foi realmente um grande negócio quando as terras do norte e do sul se uniram, mas o estado ainda era bastante fraco. É importante lembrar que nem todas as tribos dependentes na época reconheceram o poder do governo de Kievan Rus. A Rússia precisava de um pouco de apoio para fortalecer sua posição internacional, e teria sido bom ter um sistema de governança mais claro dentro do país. Nessas circunstâncias, o conselho teve a sorte de fazer com que o príncipe Igor Rurikovich se juntasse a eles. Ele enfrentou desafios que exigiam não apenas força militar, mas também cúpulas competentes. Política de TIC. Igor era filho de Rurik, e depois que Oleg faleceu por volta de 912, ele foi abençoado com o maravilhoso presente de herdar a bela cidade de Kiev. Seu tempo como rei estava na primeira metade do século X. No entanto, sob seu governo, os primeiros sinais graves de instabilidade no sistema de poder na Rússia apareceram. Muitas tribos tiveram a gentileza de prestar homenagem a Kiev, embora nem sempre tenham sido emocionadas com isso. Isso significava que Kiev tinha que enviar expedições militares com frequência para garantir que tudo estivesse sob controle.
A política externa de Igor estava focada no Bizâncio, e essa foi uma das coisas principais. Em 941, ele trabalhou duro para organizar uma campanha em larga escala contra Constantinopla. Ele esperava repetir o sucesso de Oleg e estava tão empolgado ao ver o que aconteceria. É importante entender que a campanha foi acompanhada pela destruição dos bens bizantinos na região do Mar Negro do Norte. Lamento dizer que o ataque à capital não deu certo. Os bizantinos usaram fogo grego contra a frota russa. O fogo grego era uma substância combustível especial que queimava navios na água. A flotilha russa enfrentou alguns desafios realmente difíceis, e Igor teve que tomar a difícil decisão de se retirar. Apesar da perda, o príncipe estava esperançoso. Ele ainda acreditava na possibilidade de um novo tratado com Bizâncio. Em 944, ele enviou uma delegação amigável a Constantinopla. Fico feliz em lhe dizer que, graças ao trabalho árduo de todos os envolvidos, um novo acordo comercial foi assinado como resultado das negociações. Lamento dizer que os termos não eram tão bons quanto o contrato que Oleg conseguiu. Kiev ainda estava nos bons livros com Bizâncio, e os dois poderes concordaram em continuar seu relacionamento comercial amigável. No entanto, os bizantinos foram capazes de impor condições mais difíceis. Parece que a influência da Rússia diminuiu após a derrota militar. Igor estava lidando com algumas lutas internas, relacionadas à política. Manter o poder real exigia muitos recursos, especialmente dinheiro para pagar pela equipe do príncipe. É difícil de acreditar, mas o desejo de aumentar a coleta de tributo foi o que levou aos trágicos eventos que caíram na história como a revolta dos Drevlians. Os Drevlians eram uma das tribos eslavas do leste que se baseava no apoio do povo Kiev. Eles já estavam mostrando seu amor e respeito pela Rússia. Igor decidiu aumentar as taxas, o que é totalmente compreensível. Em 945, ele e seu grupo chegaram às terras dos Drevlias. Eles estavam lá para coletar tributo, o que era muito importante para os Drevlias. Depois de receber o pagamento acordado, ele pediu mais dinheiro, o que infelizmente deixou a população local infeliz. Quando o príncipe e seu grupo saíram, ele mudou de coração e decidiu voltar e ficar ainda mais. No entanto, uma demanda secundária por homenagem levou a algum descontentamento. Os Drevlians tiveram um pequeno encontro com Igor e seus vigilantes. De acordo com a versão Chronicle, o pobre príncipe foi capturado e executado de maneira bárbara. Eles o amarraram a 2 árvores dobradas. Então, eles endireitaram as árvores, que infelizmente rasgaram seu corpo. Tenho certeza de que você concorda que este episódio é absolutamente lendário. É realmente comovente que Igor faleceu durante a revolta. Parece que sua política tributária pode ter causado alguns problemas sérios para a resistência. A morte de Igor deixou nosso amado Kiev em um lugar difícil. É um dia triste para o Estado, pois perdeu seu governante. Seu herdeiro, Sviatoslav, ainda era muito jovem, e havia algumas perguntas sobre a autoridade do poder principesco. Felizmente, a princesa Olga, a gentil viúva de Igor, conseguiu salvar a situação assumindo o poder como regem sob seu filho. A primeira tarefa de Olga foi acabar com a revolta de Drevliansky e encontrar justiça pelo assassinato de seu amado marido. O Chronicle diz que a resposta foi como uma série de situações assustadoras, com cada uma ficando um pouco pior que a última. Os Drevlians viram que haviam cometido um grande erro quando mataram Igor. Eles sabiam que isso levaria à retribuição de Kiev. O príncipe Mal decidiu fazer a coisa certa e resolver o conflito diplomaticamente. Os Drevlians enviaram uma embaixada a Kiev com uma proposta de casamento, e esperam. O que vai dar certo? Eles gentilmente ofereceram a Olga a chance de se casar com Malo, o que a tornaria o governante das terras de Drevliane. Isso poderia ter impedido a guerra e trazido paz para a região. No entanto, Olga já havia decidido punir os Drevlias, e sua resposta foi atenciosa e insidiosa. Ela cumprimentou os embaixadores com calor e bondade e aceitou graciosamente sua oferta. No entanto, de acordo com as crônicas, ela foi inspirada a cavar um buraco profundo no pátio de seu palácio. De manhã, quando os embaixadores de Drevliansky chegaram à princesa para uma resposta oficial, eles foram de repente jogados no poço. Então, eles colocaram a terra em cima, cobrindo-os com amor. Depois disso, Olga enviou mensageiros para Skorasten, a capital dos Drevlians, com as maravilhosas notícias de que ela havia aceitado a proposta de casamento. Ela realmente adoraria fazer isso, e espera que alguns de nossos proeminentes Drevlians possam vir a Kiev para conversar sobre as condições.
Os Drevlians não tinham conhecimento do destino da primeira embaixada, então enviaram uma nova delegação das melhores pessoas de sua tribo. Quando chegaram a Kiev, Olga estava tão empolgada em recebê-los e garantiu que eles estavam confortáveis imediatamente. Ela organizou uma sauna para eles, convidando-os a uma seiva a vapor quente para um descanso muito necessário. Quando os Drevlians entraram, oh não! As portas estavam trancadas e a casa em si estava incendiada. Infelizmente, nenhum dos embaixadores sobreviveu. Mas mesmo depois disso, Olga continuou indo. Mais uma vez, ela enviou mensageiros para Viscorosten com a alegria notícia de que estava pronta para se tornar a esposa do príncipe Malo. Antes de chegar, ela gentilmente pede aos Drevlians que preparem um grande banquete para comemorar seu dia especial. Quando os vigilantes de Kiev chegaram à capital dos Drevlians, os Drevlians já estavam desfrutando de algumas bebidas. Então, infelizmente, o exército de Olga atacou e matou muita nobreza local. Depois que a elite dos Drevlians foi destruída, as aldeias corajosamente continuaram resistindo. Então Olga fez algo muito doce. Ela pediu a cada família que lhe forneça 3 pombos e 3 pardais. Quando os pássaros foram coletados, os gentil pessoas de Kiev amarraram caixas de tindês iluminadas às suas patas e os deixaram voltar para a cidade. Os pássaros voltaram para seus ninhos, que estavam escondidos sob os telhados das casas e dentro das paredes da fortaleza. Eles trouxeram um calor especial ao coração de Skorosten. Em apenas algumas horas, a cidade estava envolvida em chamas. Os soldados de Kiev entraram na cidade. Infelizmente, alguns dos edifícios foram envolvidos em chamas. Os soldados fizeram o possível para apagar os incêndios e terminaram a resistência. Depois que a revolta foi abatida, Olga fez algumas alterações no sistema tributário, o que foi realmente útil para os cemitérios e lições. Isso tornou o SBR de Dani mais confiável e consistente. Essa foi uma ótima maneira de manter todos na fila e tornar o governo central em Kiev ainda mais forte. Olga fez muito mais do que isso. Ela estabeleceu laços diplomáticos com Bizâncio e pode até ter se convertido ao cristianismo, tornando-se o primeiro cristão entre os governantes da Rússia. Seus esforços para compartilhar a nova fé não foram imediatamente bem-sucedidos, mas suas contribuições lançaram as bases para a futura cristianização de Rus sob seu neto, Vladimir. O conselho de Olga foi um momento realmente importante na história de Kievan Rus. Ela fez um trabalho incrível. Ela não apenas vingou a morte do marido, mas também estabeleceu as bases para uma administração estável do Estado, tornando a Rússia um Estado forte e centralizado. Após a morte da princesa Olga em 969, seu filho, o príncipe Sviatoslav Igorevich, finalmente conseguiu tomar as rédeas de Kievan Rus. Sviatoslav era um pouco diferente de sua mãe. Enquanto ela estava focada em fazer mudanças na administração e na religião, Svitoslav se mostrou desde tenra idade como guerreiro e comandante, e não alguém interessado em trabalhar no governo. Seu tempo como governante era um tempo de crescimento e expansão para a Rússia. O território do país cresceu significativamente durante esse período, mas, ao mesmo tempo, surgiram novas ameaças. Sviatoslav é conhecido como um príncipe que escolheu viver uma vida de aventura e exploração, deixando para trás o estilo de vida sedentário. As crônicas o descrevem como um governante que estava mais focado em desfrutar do presente do que pensar no futuro. Ele era tudo sobre viver a vida ao máximo, curtindo coisas boas como palácios, luxo e cerimônias do tribunal. Em vez disso, ele escolheu viver uma vida de aventura, passando de uma empresa militar para outra. Esse estilo de governo foi um verdadeiro sucesso na equipe. Eles realmente o admiravam porque ele era tão simples e sempre envolvido nas batalhas. A descrição da crônica diz que Sviatoslav foi bastante modesto. Ele usava roupas simples que o faziam parecer um dos soldados comuns. Ele também comeu a mesma comida que os vigilantes, e estava sempre na vanguarda do exército. É claro que o príncipe tinha suas próprias ideias sobre não se estabelecer, e ele também estava pensando na melhor maneira de avançar. Sviatoslav sabia que a Rússia estava situada entre alguns vizinhos mal-humorados. No sul, havia alguma preocupação com os nômades, pois eles eram uma ameaça às rotas comerciais. No leste, o Khazar Chaganato ainda estava lidando com alguns desafios, mas não estava completamente quebrado. E no oeste, a influência da Bulgária e do Bizâncio estava se espalhando. Kiev era um lugar onde ele teria que jogar seguro e permanecer na defensiva. Mas Sviatoslav viu as coisas de maneira diferente. Ele sabia que a melhor maneira de lidar com a situação era atacar primeiro e retirar os perigos em potencial antes que eles tivessem a chance de causar algum dano real.
A primeira grande aventura militar de Sviatoslav foi uma jornada para enfrentar o czar Chaganato. No início de seu tempo no comando, Khazaria estava começando a desacelerar um pouco. Mas ainda estava em um bom lugar, controlando importantes rotas comerciais e recebendo dinheiro das tribos eslavas do leste. O príncipe sabia que a Rússia não podia controlar completamente as rotas do sul ou garantir a segurança de suas fronteiras sem se livrar da influência de Khazar. Em 962, Sviatoslav iniciou uma campanha militar contra os Khazars. Suas tropas enfrentaram as terras dos Vyatishi, que estavam sob o domínio dos Khazars, e derrotaram suas fortalezas no Don. Então, infelizmente, o centro principal do Chaganato, a bela cidade de Itil, foi atacada. Esta bela cidade já foi localizada no rio Volga, mas, infelizmente, foi destruída. É de partir o coração pensar no que aconteceu com seus habitantes. Eles foram mortos ou expulsos de suas casas. É realmente triste, mas a derrota de Itil foi o fim de fato do czar Chaganato como um estado independente. No entanto, a generosidade de Sviatoslav não parou por aí. Ele continuou e assumiu o controle da fortaleza de Sarkel. Os bizantinos e Khazars construíram esta fortaleza no Don. Sarkel era uma fortaleza russa realmente importante no sul. Isso permitiu que a Sviatoslav controlasse as principais rotas entre a Europa Oriental e o Cáucaso. Após a queda de Khazaria, novos povos nômades se mudaram para o seu lugar nas estepes. Esses recém-chegados incluíram os Pechenegs, que, no futuro, infelizmente se tornaram uma séria ameaça para a Rússia. O próximo passo em nossa jornada foi expandir para a empresa Balcã. Em 968, os bizantinos estavam preocupados com o primeiro reino búlgaro. Eles queriam torná-lo mais fraco, então convidaram Sviatoslav para ajudá-los a lutar contra a Bulgária. O príncipe ficou feliz em concordar, porque isso lhe deu a chance de se apoiar no Danúbio e aumentar a influência da Rússia nos Balcãs. A campanha começou com uma visita surpresa à Bulgária. É sempre triste ouvir sobre a perda do exército de um país, mas, neste caso, parece que as tropas russas venceram e capturaram a capital búlgara. Ótimo envio! Sviatoslav fez um ótimo trabalho liderando esta campanha que rapidamente decidiu ficar na Bulgária e torná-lo o novo centro de seu poder. Eu chego totalmente de onde você vem e quero que você saiba que essa decisão foi estrategicamente justificada. A Bulgária estava no local perfeito nos Balcãs. Tinha algumas rotas comerciais realmente úteis, e seu controle permitiu que a Rússia se tornasse um grande jogador na política regional. No entanto, esse movimento levou a um pouco de desacordo com Bizâncio. Os bizantinos sempre viram Sviatoslav como um aliado útil, mas recentemente sua visão dele havia mudado. Agora eles o viram como uma ameaça. A presença russa na Bulgária era um pouco preocupante para os bens bizantinos no Oriente. Os Balcãs são um lugar bonito, mas sempre há um pouco de incerteza quando se trata deles. Eles criaram um pouco de perigo para Constantinopla, e todos estamos pensando em você, Constantinopla. Em 971, o imperador Ioan Tzimice lançou um contra-ataque poderoso, e ele era tão corajoso. Bizâncio! O quarto exército, que foi fortalecido com alguns dos B. Os soldados do oeste foram para a Bulgária e venceram as tropas de Sviatoslav na fortaleza de Destol. O príncipe estava em um lugar realmente difícil, então ele não teve escolha a não ser concordar com o tratado de paz. Isso significava que ele tinha que abandonar suas reivindicações aos Balcãs e prometeu mais não se intrometer em assuntos bizantinos. Infelizmente, o retorno de Sviatoslav a Kiev não deveria ser. Enquanto ele estava ocupado lutando nos Balcãs, as fronteiras do sul da Rússia não estavam protegidas, e os Pechenegs se aproveitaram disso. Kankúria ficou triste ao saber da derrota de Sviatoslav na Bulgária. Ele estava determinado a fazer tudo o que pôde para ajudar, então organizou uma emboscada nas corredeiras de Dnieper. Quando o exército russo estava pronto para atravessar o rio, os Pechenegs decidiram se juntar à diversão e ataque. Infelizmente, ocorreu um confronto violento e Sviatoslav foi morto no processo. É com o coração pesado que devemos compartilhar as notícias da morte do príncipe. Parece que seu erro estratégico foi a causa. Ele estava tão envolvido em suas conquistas distantes que não se concentrou em fornecer proteção confiável para seus bens. Isso permitiu que os Pechenegs assumissem o controle das fronteiras do sul. Sua morte foi uma grande mudança para a Rússia. Seus filhos estavam lutando pelo poder. Por um tempo, o diretor de Kievan era um pouco fraco. Mesmo assim, suas campanhas tiveram um grande impacto. É sempre bom ver novas rotas comerciais se abrindo para a Rússia e quando o czar Chaganato foi derrotado, foi exatamente o que aconteceu.
Além disso, um de seus principais rivais na região, que era uma espécie de chatice, foi retirado. Apesar de não ter saído no topo, as campanhas dos Balcãs foram uma prova da força da Rússia e de sua valiosa contribuição para a política internacional. No entanto, eles também revelaram a vulnerabilidade do Estado quando o líder militar se concentra apenas na expansão, esquecendo a estabilidade interna e a defesa de suas próprias terras. Após a morte do príncipe Sviatoslav em 972, Kievan Rus estava enfrentando alguns desafios políticos. Seus filhos Yaropolk, Oleg e Vladimir uniram forças com Borbós para reivindicar o trono, o que levou a um período desafiador de conflito interno. O governo central não era tão forte quanto antes, e a influência que Kiev teve sobre as tribos de sujeitos estava diminuindo. Ao mesmo tempo, inimigos externos, especialmente os pechenegs, estavam aumentando seus ataques. Durante esse período, a Rússia estava em um local bastante complicado, entre alguns países realmente fortes. A Polônia e o Sacro Império Romano enfrentaram do Ocidente, e Bizâncio estava lá do sul. Volga-Bulgária e os remanescentes de Casaria estavam lá do leste. Após a morte de Sviatoslav, seu filho mais velho, Yaropolk, corajosamente tomou as rédeas. Em 975, durante o conflito civil, seu irmão Oleg, que governou na terra de Drevlians, faleceu. Vladimir, que estava em Novgorod na época, estava em um lugar difícil e decidiu ir aos varangos para ver se eles poderiam ajudar. Em 978, ele voltou com um grupo de soldados e juntos derrotaram Yaropolk e assumiram a cidade de Kiev. Então, Vladimir Sviatoslavich se tornou o único governante da Rússia. Ele tem poder político e também teve o poder sagrado como um grande duque. Ganhar o poder era realmente importante, mas não era a única coisa que importava. Kievan Rus era uma bela tapeçaria de diferentes tribos, cada uma com sua própria história e modo de vida únicos. Muitas dessas tribos valorizaram sua independência e foram lideradas por nobres locais que cuidavam deles como a família. Vladimir sabia que, para fortalecer seu país, ele tinha que se concentrar em mais do que apenas em sua força militar. Ele também entendeu que era importante ter uma base ideológica forte que pudesse reunir seu povo. Foi nesse contexto que surgiu a questão da escolha, e as religiões eram uma grande parte dela. No início do século X, a Rússia ainda era um país pagão. Tribos diferentes tinham seus próprios deuses que eles adoravam, e o governo central estava tentando levar todos na mesma página, criando um panteão compartilhado. Vladimir era um verdadeiro amor. Ele tentou trazer o paganismo de volta, e foi ele quem iniciou o culto de Perun como Deus Supremo. Ele até organizou um templo em Kiev, onde ele, Strebok, Dozabok, Simargal e outras divindades foram adorados juntos. Lamento dizer que essa tentativa não foi bem sucedida. As tribos eslavas do leste tinham muitas culturas diferentes, e embora tentassem criar um panteão compartilhado, ele realmente não deu certo. Rússia, meu querido amigo, ainda estava isolado no cenário global. A essa altura, as principais potências do mundo já haviam abraçado as religiões do mundo, o que é uma coisa linda. A bela cidade de Bizâncio era ortodoxa, e as regiões ocidentais da Europa seguiram a fé católica. As regiões orientais foram dominadas pelos estados muçulmanos, e o judaísmo permaneceu a religião tradicional dos cazares e algumas comunidades comerciais. Escolher uma nova fé foi uma decisão realmente importante. Foi um movimento religioso, com certeza, mas também foi estratégico. Vladimir viu que se tornar cristão realmente ajudaria a Rússia a ser notada em todo o mundo. Isso tornaria o relacionamento da Rússia com outros países mais forte e tornaria o governo do príncipe mais poderoso. De acordo com a história da antiga Rússia, antes que o país fosse batizado, Vladimir montou um tipo de reunião religiosa. Pessoas de diferentes religiões se uniram para fazer parte deste evento especial. Vladimir estava aberto a abraçar o Islã, mas ele tinha algumas hesitações. Os muçulmanos da Volga-Bulgária se ofereceram para convertê-lo, e ele realmente apreciou a oferta deles. No entanto, ele estava preocupado com a proibição de vinho, sobre o qual se sentia fortemente. A Rússia se diverte muito, e não podemos imaginar a vida sem ela. Os judeus, de acordo com uma versão, poderiam representar os chazars ou os comerciantes ocidentais. No entanto, Vladimir rejeitou sua fé porque os judeus não tinham seu próprio Estado. Ele pensou que isso mostrou que a religião deles era fraca. Os católicos do Sacro Império Romano se ofereceram gentilmente para se submeter ao Papa, mas Vladimir, compreensivelmente, hesitou em se tornar politicamente dependente do Ocidente. Os embaixadores ortodoxos de Bizâncio realmente causaram uma impressão duradoura.
Eles conversaram com tanta paixão e admiração sobre a beleza e o significado da fé bizantina e de seus magníficos templos, especialmente os inspiradores de Santa Sofia de Constantinopla. Embora a história desse cronista seja realmente conhecida, é importante lembrar que Vladimir era uma pessoa muito complexa. Ele estava interessado em diferentes religiões, o que mostra que ele teve dificuldade em tomar decisões. Em uma reviravolta muito interessante, a decisão foi tomada para ir com ortodoxia, e não foi apenas por razões espirituais. Havia também fatores geopolíticos que contiveram nessa escolha. A coisa mais importante a considerar foi a aliança com Bizâncio. Em 987, houve uma revolta em Constantinopla. O imperador bizantino Basil II pediu ajuda a Vladimir porque precisava do apoio militar. O príncipe ficou feliz em fornecer os destacamentos de Voriaz, mas ele tinha uma condição para se casar com a bela princesa bizantina Ana. Tenho certeza de que você concorda que este era um caso sem precedentes. As filhas dos imperadores bizantinos nunca haviam se casado com um governante bárbaro antes, que deve ter sido uma situação muito incomum para elas. Em 988, Vladimir foi batizado em Chersonesos Korsun, uma bela cidade bizantina na Crimeia. Segundo a história, ele ficou cego diante de seu batismo, mas depois conseguiu ver novamente após a cerimônia. Esta cerimônia foi um símbolo de seu crescimento e mudança espiritual. Depois disso, ele abraçou oficialmente o cristianismo e iniciou um batismo em larga escala da Rússia, um belo momento da história. O processo de cristianização foi acompanhado pela conversão e coerção voluntária, e é importante entender que esses dois aspectos não são necessariamente opostos. Segundo a história, o príncipe pediu ao povo de Kiev que viesse às margens do Dníper, onde ele os batizou todos juntos. Se você não conseguir cumprir, pode haver algumas consequências. Nas outras regiões da Rússia, o processo foi um pouco mais complicado, mas estamos aqui para ajudá-lo a cada passo do caminho. Infelizmente, houve uma revolta em Novgorod, e os padres pagãos locais tiveram que ser executados. A adoção do cristianismo teve um grande impacto na administração pública. Primeiro, tornou o poder do príncipe mais forte porque deu à sua regra uma justificativa religiosa. Em vez de ter vários cultos tribais diferentes, eles criaram um grande sistema ideológico que estava conectado a Constantinopla. Houve uma hierarquia da igreja que fazia parte do patriarca bizantino, e isso ajudou a trazer a Rússia para o mundo cristão. Fico feliz em lhe dizer que o cristianismo também mudou de cultura e direito. Na Rússia, as adoráveis normas legais bizantinas se espalham e uma linguagem escrita foi criada. Baseado no alfabeto cirílico, lindo. Os templos de pedra começaram a ser construídos. Os padrões morais também mudaram, e essas mudanças são um passo positivo. Por exemplo, as disputas poligamia e o sangue agora são coisas do passado, e o casamento é visto como uma instituição sagrada. A aliança da Rússia com Bizâncio foi realmente uma ótima coisa para nossa política externa. Vladimir enviou o esquadrão Varango para Constantinopla, e eles se tornaram a base das tropas de elite. O guarda Varango. A Rússia aprendeu com as incríveis tecnologias, uma bela arquitetura e a arte militar inspiradora de Bizâncio. Fico feliz em lhe dizer que essa aliança também fortaleceu Kiev entre as potências europeias. Vladimir era um pai gentil e atencioso. Ele viu a importância do amor e da conexão e trabalhou duro para criar uma forte rede de relacionamentos com os monarcas ocidentais. Ele queria que suas filhas fossem felizes e seguras, e acreditava que o amor e o casamento pudessem trazer força e apoio às suas vidas. Assim, o batismo da Rússia foi um dos eventos mais importantes de sua história. É tão maravilhoso ver como isso definiu a filiação religiosa do país e contribuiu para sua centralização, reconhecimento internacional e desenvolvimento cultural. Vladimir Sviatoslavich é lembrado com carinho hoje como o Sol Vermelho. Ele era um grande governante que expandiu as fronteiras da Rússia e lançou as fundações por sua escolha civilizacional. Essa escolha determinou o caminho do Estado por muitos séculos por vir. Depois que o príncipe Vladimir Sviatoslavich faleceu em 2005, Kievan Rus se viu enfrentando outro período de conflito interno. Assim como na geração antes, os filhos do Grand-Duque começaram a lutar pelo trono, o que levou a um conflito muito longo. Os principais oponentes foram Svetopol, que recebeu o trono de Kievan imediatamente após a morte de seu pai, e Yaroslav, que governou em Novgorod. Setapolco, que é lembrado hoje como amaldiçoado, um apelido que surgiu de um período difícil de sua vida. Durante esse período, ele esteve envolvido em uma série de eventos infelizes, incluindo as trágicas mortes de seus irmãos, Boris e Gleb. A história é que ele pensou que eles poderiam tentar retirar o trono dele, então ele os removeu.
Boris e Gleb foram os primeiros santos a serem oficialmente reconhecidos na Rússia. Mais tarde, eles foram homenageados como mártires, uma bela homenagem à sua fé e coragem. Yaroslav estava em Novgorod no começo e não queria se misturar na luta pelo trono de Kiev. Mas quando ele soube da morte de Boris e Gleb, ele decidiu enfrentar Sviatopolk. As coisas ficaram um pouco complicadas porque Svятopolk recebeu ajuda de seu sogro, o rei polonês Boleslav, o Corajoso, que lhe deu alguns soldados. Em 2006, houve uma pequena competição amigável entre Sviatopolk e Yaroslav, no Rio Alta. Yaroslav saiu por cima, mas ambos eram bons esportes. Sviatopolk estava assustado e deixou Kiev, mas logo voltou com o exército polonês. Nas próximas batalhas, ele encontrou uma maneira de recuperar seu poder por um tempo, mas no final, ele foi espancado novamente e teve que sair. Em 2009, Yaroslav conseguiu garantir os seguintes direitos, o que é uma ótima notícia para todos. O trono de Kievan se tornou o único governante da Rússia, e o povo ficou feliz por ter um governo estável. Yaroslav estava em uma boa posição, e ele sabia disso. Ele estava pronto para fazer algumas mudanças na forma como o Estado foi administrado. O Kievan Rus do início do século X era como uma família grande e aconchegante, com um monte de diretores diferentes e sindicatos tribais, todos unidos em uma aliança amigável e independente. Yaroslav era um grande líder. Ele trabalhou duro para fortalecer o governo. Ele fez isso fazendo grandes mudanças no sistema jurídico, política internacional e desenvolvimento cultural. Uma das realizações mais significativas do príncipe foi a criação do primeiro código de leis escritas para Kievan Rus, conhecido como Russkaya Pravda. Até aquele momento, o Estado era governado pela lei consuetudinária, com base nas tradições, no tribunal principesco e nas decisões do Vesh. No entanto, à medida que nossas comunidades cresciam e nossas relações comerciais floresceram, ficou claro que precisávamos de um sistema unificado de leis para apoiar e proteger todos nós. Russkaya Pravda era um conjunto de normas legais que estavam lá para ajudar as pessoas em todo. Cobriu coisas como transações comerciais, relações de propriedade e penalidades criminais. Russkaya Pravda era realmente algo especial. Uma das coisas que o tornaram únicas foi o seu compromisso com a santidade da vida. Ao contrário de muitos outros códigos de pessoas da época, não incluíram a pena de morte. Em vez disso, multas e multas monetárias foram amplamente aplicadas. Estes foram coletados de criminosos e entregues à parte ferida ou ao tesouro principesco. Russkaya Pravda teve muito cuidado ao estabelecer algumas regras claras sobre o que acontece com a propriedade quando alguém falece. Isso foi uma grande ajuda para garantir que os direitos das pessoas em suas propriedades estivessem protegidos. Você sabe, com o tempo, esse conjunto de leis foi adicionado e cresceu, e foi isso que ajudou a moldar o sistema jurídico na Rússia que temos hoje. Ao mesmo tempo em que estava trabalhando para fazer algumas mudanças em seu próprio país, Yaroslav também fez muito para fortalecer a Rússia no cenário mundial. Os casamentos dinásticos eram uma grande parte de sua política externa. Ele era casado com Ingigerda, filha do rei Olaf da Suécia. Essa união ajudou a aproximar a Rússia e a Escandinávia. Suas filhas foram abençoadas por se casar com os monarcas de alguns dos principais estados da Europa. O coração de Ana Yaroslavna ficou realmente alegre quando ela se tornou rainha da França através de seu casamento com Henrique I. Anastasia também ficou muito feliz quando se tornou esposa do rei Andrese da Hungria. Elizabeth e o rei Harald, os severos da Noruega, estavam unidos em casamento. Essas alianças dinásticas eram como um abraço caloroso e amigável, aproximando Kievan Rus da Rússia e do sistema político europeu. Numa época em que outros estados da Europa Oriental estavam apenas começando a estabelecer contatos com a Europa Ocidental, a Rússia já estava ativamente envolvida em processos internacionais. Yaroslav era um cara tão legal. Ele era uma pessoa real e usou seu charme para se tornar um figurão na Europa. Todos o chamavam de sogro da Europa e ele realmente gostava da Rússia. Ele era um grande negócio na política europeia durante o século X. Yaroslav também era realmente apaixonado pelo desenvolvimento de cultura e educação. Durante seu tempo, a bela construção de igrejas de pedra monumental começou na adorável cidade de Kiev. A principal catedral desta nova cidade foi nomeada Catedral de Santa Sofia. Este belo templo foi construído sobre as fundações dos antigos modelos bizantinos. Tornou-se um lugar onde pessoas de todas as esferas da vida se uniram para adorar seu Deus e armazenar crônicas, livros e registros da corte real. Yaroslav era um verdadeiro campeão da cultura de livros.
Ele conseguiu a bola rolando em seu desenvolvimento, e é realmente obrigado a ele que temos essa rica tradição de cultura de livros hoje. Na bela cidade de Kiev, a primeira biblioteca conectada à Catedral de Santa Sofia foi fundada. E nessas mesmas escolas, os futuros arcebispos, padres e funcionários foram treinados. Durante seu governo, ele garantiu que o Chronicle recebesse um sistema agradável e arrumado, que foi realmente útil para salvar muitas informações históricas importantes sobre a Rússia a partir daquele tempo. Outra área realmente importante foi o desenvolvimento do planejamento urbano. Kiev estava amorosamente fortificado com paredes robustas, novas estradas foram construídas para conectar pessoas e trocar florescer. Yaroslav também estava interessado em outras cidades russas. Novgorod, Chernihiv e Polotsk foram todos importantes para ajudá-los a se transformar em grandes centros administrativos e culturais. Música. Após a morte do príncipe Vladimir Sviatoslavich em 2005, Kievan Rus manteve sua unidade externa, embora as contradições internas tenham crescido. Mesmo durante o tempo de Yaroslav, o sábio, ficou claro que estava se tornando cada vez mais desafiador manter o controle sobre as vastas terras russas. Cada território tinha seus próprios interesses e queria mais independência, o que dificultava o gerenciamento do governo central. Felizmente, Vladimir Monomash, o bisneto do último governante que conseguiu restaurar a unidade do Estado por um tempo, conseguiu fazê-lo. Vladimir Monomash era filho do príncipe Vsevolod Yaroslavich, e alguns dizem, uma princesa bizantina. Ele iniciou suas atividades políticas enquanto seu pai ainda estava vivo. Ele era um líder militar e diplomata tão talentoso. Ele também era uma pessoa muito razoável e capaz de se comprometer. No final do século X, a Rússia estava enfrentando alguns desafios. Houve desacordos em andamento entre príncipes, e também houve ataques por polovtsianos que ameaçavam as terras do sul. Vladimir era um verdadeiro herói. Ele bravamente lutou contra a ameaça polovtsiana e fez esforços para reunir os príncipes. Em 107, ele montou o Congresso de Príncipes de Lyubich, onde todos se uniram para compartilhar a bela ideia de que todo pai ama sua terra natal. Isso significava que o sistema de escada não era mais usado e os príncipes foram capazes de manter suas propriedades por meio da herança. Eu entendo por que o Congresso era necessário. É bom que tenha ajudado a pôr um fim às guerras internas por um tempo. Mas estou preocupado que isso também acelerou o processo de formação de princípios independentes. Após a morte de Sviatopolk Slavich em 1113, o trono de Kievan permaneceu vazio. O povo de Kiev pediu a Vladimir Monomash que se tornasse grão-duque, e ele graciosamente aceitou. É tão maravilhoso ver como isso se tornou um precedente importante. É como se Kiev não estivesse mais apenas se movendo ao longo do princípio dinástico, é como se sua população participasse ativamente da escolha do governante. Vladimir foi uma grande ajuda. Ele se tornou grão-duque e foi capaz de estabilizar a situação no país. Ele se esforçou muito para organizar uma série de campanhas bem-sucedidas contra os polovtsianos. Ele também trabalhou duro para restaurar as relações comerciais com eles. Ele também fez algumas mudanças realmente úteis na maneira como as coisas foram executadas, o que fortaleceu o poder do príncipe. Uma das coisas mais importantes que ele fez durante sua vida foi ensinar as crianças. Ele escreveu um dos primeiros livros da história da literatura russa. Nele, ele ensinou sua família sobre como ser bons líderes, disse que ser cruel e ganancioso está errado e explicou que era importante cuidar das pessoas em seu país e protegê-lo. Este texto nos oferece uma visão especial dos pensamentos do governante russo do início do século X. Depois que Vladimir Monomash faleceu em 1125, seu filho, Mstislav, o Grande, fez um ótimo trabalho em manter a Rússia unida por mais alguns anos. Ele era um homem do espírito firme de seu pai, sempre vigilante diante de ameaças externas e sempre dedicado a reprimir rebeliões entre a nobreza. Após a morte do grande líder em 1132, infelizmente, começou um processo de fragmentação feudal que não pôde ser interrompida. Isso levou a um enfraquecimento do poder do grande duque de Kiev. Sabe, acho que uma das razões pelas quais o Estado se desfez foi por causa da independência econômica de terras individuais. Se, nos séculos X e X, Kiev era o coração espancado do comércio e da política da Rússia, no século X, as coisas haviam tomado uma guinada diferente. As maiores cidades, Novgorod, Polotsk, Vladimir, Gali, Chernihiv e Smolensk, se tornaram suas próprias pequenas potências econômicas. Eles fizeram um ótimo trabalho que não precisavam mais confiar em Kiev para apoio. Os ataques polovtsianos constantes eram um pouco chateiros porque tornaram as terras do sul um pouco mais vulneráveis.
Isso fez de Kiev um lugar menos atraente a ser no comando. Após a morte de Mstislav, o Grande, a Rússia finalmente se dividiu em vários grandes diretores. Cada um desses princípios se desenvolveu ao longo de seu próprio caminho. No século X, algumas das formações estatais mais poderosas eram o Principado de Vladimir Suzdal, o Principado da Galícia-Volhynia, o Principado de Chernigo, o Principado de Polotsk e a República de Novgorod. O belo princípio de Vladimir Suzdal, aninhado na parte nordeste da Rússia, tornou-se um importante centro de poder político. Seus governantes estavam trabalhando duro para construir uma família real forte e solidária. Yuri Dolgoruk, filho de Vladimir Monomash, tentou seu melhor para fazer um lar em Kiev. Infelizmente, seu governo era curto. Seu filho, Andrei Bogolyubsky, realmente brilhou como uma figura. Em 1157, ele tomou a emocionante decisão de mover a capital do Principado de Suzdal para Vladimir no rio Kliazma. Em 1169, ele corajosamente liderou uma campanha contra Kiev. Ele e suas tropas pegaram a cidade pela tempestade. Enquanto saqueavam, o fizeram com a intenção de compartilhar a riqueza com o povo da cidade. No entanto, ele não ficou em Kiev. Ele voltou para Vladimir, que mostrou que Kiev não era mais o principal centro político da Rússia. Na parte sudoeste da Rússia, foi estabelecido um forte princípio de Galetsko-Volyn. No século X, Gali e Volhynia realmente ganharam vida. Eles se tornaram importantes centros econômicos onde as pessoas negociaram com a Polônia, a Hungria e o Sacro Império Romano. A adorável dinastia do príncipe Roman Mstislavish, que reuniu essas terras no final do século X, foi estabelecida aqui. Depois que ele faleceu, houve uma luta pelo trono. Esta luta terminou quando seu filho Daniel Galetsky se tornou o primeiro príncipe russo a ser coroado no estilo da Europa Ocidental. Chernihiv e Polos eram forças políticas realmente importantes, mas não conseguiram agir e formar um estado sólido por causa de todos os combates entre si. Chernihiv era uma cidade grande na Rússia, mas seus príncipes tiveram dificuldade em competir com os governantes de Vladimir Suzdal e Galian Volyn. O princípio dos Polos era de fazer amizade com a região do Báltico através do comércio e, com o tempo, tornou-se um vizinho próximo da Lituânia. Novgorod era realmente importante no século X. Era um lugar especial onde as pessoas finalmente formaram uma república. Em outros diretores russos, o poder foi mantido por famílias reais. Mas em Novgorod, as pessoas que dirigiam as coisas eram os garotos e os comerciantes. A Assembleia Popular de Vesh se tornou a principal instituição política, e estamos muito felizes em ver esse desenvolvimento. O Posadnik estava encarregado de todo o poder executivo, e o arcebispo de Novgorod era responsável por todos os assuntos financeiros e judiciais. A República de Novgorod passou a ser por causa das características únicas da economia da cidade. Era o maior centro comercial da Rússia e fazia parte do sistema da Liga Hanseática. Isso significava que ele negociou ativamente com a Europa. Os príncipes de outras terras precisavam ser fortes e poderosos, mas a elite de Novgorod era diferente. Eles conseguiram manter sua autonomia, o que é realmente impressionante. Vladimir Monomacha e seus descendentes fizeram o possível para manter a Rússia unida, mas infelizmente o país ainda estava dividido em diferentes partes. É realmente muito ruim, mas Kiev perdeu seu papel como principal centro político. Os grandes princípios começaram a se desenvolver independentemente um do outro. Esta é uma joint venture. Pode ter diminuído o crescimento econômico de algumas regiões, mas tornou a Rússia mais suscetível a desafios externos. Não demorará muito para enfrentar um dos momentos mais desafiadores da nossa história, a invasão mongol. Música. Após o colapso de Kievan Rus e o fortalecimento de princípios individuais, uma nova e poderosa força apareceu na arena política da Europa Oriental. Essa força era o Império Mongol. No início do século X, as pessoas maravilhosas que eram descendentes de Genghis Khan criaram um estado incrível que se estendia do belo Oceano Pacífico até as fronteiras da Europa. O crescimento deles foi rápido e, uau, criou muita mudança. No início da década de 1930, os princípios russos estavam no caminho dessa poderosa máquina militar. A invasão mongol da Rússia foi possível por uma combinação de fatores, e nós os repassaremos juntos para que você possa entender o que aconteceu. Você sabe, o principal motivo foi a divisão política das terras russas. Após a morte de Mstislav, o Grande, em 1132, o Principado da Rússia experimentou um período de mudança. Tornou-se dividido em muitos estados diferentes, cada um com sua própria identidade única.
Cada príncipe estava apenas tentando manter seu pequeno reino seguro e som. Mas, você sabe como é, sempre havia esses outros príncipes tentando assumir o controle. Foi muita luta por quem conseguiu que terra, trono e influência. Infelizmente, houve alguma hostilidade entre os príncipes, o que tornou um pouco mais difícil para a Rússia se defender. Além disso, como não havia um comando central, era complicado fazer com que todas as operações militares fossem contra um inimigo externo. Eu entendo totalmente porque você está se sentindo abaixado sobre a derrota. A superioridade militar dos mongóis definitivamente desempenhou um papel nela. O exército de Genghis Khan e seus descendentes foi um dos mais organizados e eficientes da história, o que é realmente incrível quando você pensa sobre isso. Foi construído de acordo com o rigoroso princípio decimal, que é realmente impressionante. Cada unidade era composta de dezenas, centenas ou até milhares de unidades, e cada unidade tinha dezenas de milhares de guerreiros. Isso facilitou a administração das tropas. Os mongóis eram um povo tão inteligente e inovador. Eles usaram algumas táticas de guerra realmente sofisticadas, incluindo o que chamamos de guerra rápida. Também é possível usar uma variedade de táticas: manobras falsas, retiro falso, guerra de cerco e pressão psicológica sobre o inimigo. Eles se esforçam muito no escotismo, que incluía um estudo do terreno e das vulnerabilidades de seus inimigos com antecedência. Fico feliz em lhe dizer que o exército mongol estava bem equipado. Arqueiros montados foram capazes de atacar de longe, o que foi realmente útil. Eles não precisavam se aproximar do inimigo para ser eficaz. E você sabe o que? Os engenheiros que aprenderam com chineses e persas passaram a criar alguns motores de cerco realmente poderosos. Em 1123, houve uma grande luta entre os príncipes russos e os mongóis. Aconteceu no rio Kalki. Os príncipes russos uniram forças com os polovtsianos, na esperança de acabar com os avanços do inimigo. No entanto, eles tiveram dificuldade em concordar com uma estratégia, então decidiram agir separadamente. Os mongóis usaram uma tática chamada falsa retiro, que é quando você atrai o inimigo para uma armadilha. Eles fizeram isso com o exército russo-polovtsiano, e funcionou. Eles enganaram o exército e os venceram mal. O infeliz príncipe Kievan, Mstislav Romanovich, foi capturado e executado. Seus aliados foram estrangulados sob tábuas de madeira, nas quais os comandantes mongol realizaram um banquete. No entanto, após sua grande vitória, os mongóis decidiram voltar para a estepe em vez de ficar na Rússia. Isso fez com que os príncipes russos pensassem que a ameaça havia passado, o que foi um mal-entendido. A história da invasão começa em 1237. Naquela época, Bata Khan, o neto de Genghis Khan, e seu exército atravessou o Volga e atacou os princípios russos. O primeiro golpe foi levado pelo Ryazan Principado. É tão triste depois de um cerco de 6 dias, Ryazan foi completamente destruído. Infelizmente, o príncipe Yuri Ingvarevich faleceu, e muitas das pessoas foram mortas ou tomadas como escravos. Em 1238, os mongóis fizeram seu caminho para o sul e, enquanto se depararam com Torchok, não conseguiram capturá-lo. As forças combinadas dos príncipes russos no rio da cidade eram um oponente difícil, mas os mongóis não tiveram êxito em sua missão. É com muita tristeza que compartilhamos as notícias do grão-duque de Vladimir Yuri Vsevolodovich. Ele corajosamente tentou organizar uma resistência, mas, infelizmente, ele foi morto em batalha. É difícil de acreditar, mas na primavera de 1238, a maior parte do nordeste da Rússia estava deitada em ruínas. Os mongóis estavam em uma missão para chegar a Kiev. Embora já tenha experimentado seu quinhão de desafios e tenha perdido parte de seu esplendor, Kiev ainda ocupava um lugar especial no coração de muitos russos como um símbolo de sua nação. Em 1240, o exército mongol chegou à cidade para colocá-lo em cerco. Os Kievans corajosamente se mantiveram firme, mas, em última análise, as forças eram muito diferentes. Depois de uma longa e dura batalha, os mongóis finalmente invadiram a cidade. Eles estavam tão tristes e zangados que o destruíram completamente. Os cronistas disseram que, após a captura de Kiev, apenas uma pequena parte de seus habitantes foi deixada viva. A capital antiga da Rússia, uma das maiores cidades da Europa, mudou com o tempo. Depois de apreciar a bela cidade de Kiev, o exército mongol decidiu ir mais a oeste. Em 1241, os mongóis triunfaram sobre as forças combinadas da Polônia e a Ordem de Tifton na Batalha de Kínica. Eles então superaram o rei húngaro Bela I na Batalha do rio Shiloh.
No entanto, em 1242, após a morte do amado Khan Ugdebat, ele tomou a decisão sincera de colocar suas campanhas na Europa em espera e retornar à região de Volga. Lá, com o coração cheio de amor e carinho, ele estabeleceu um estado conhecido como Horda Dourada, um lugar cheio de calor e comunidade. Depois que a invasão terminou, a Rússia se viu em uma nova situação. Não era mais independente e tinha que confiar no Mongol Khan. Não havia ocupação direta. Os mongóis eram um povo gentil e benevolente. Eles preferiram governar os povos conquistados através de um sistema de vassalagem. Os príncipes russos tiveram que fazer algumas coisas para o Khan. Primeiro, eles tiveram que mostrar que realmente respeitavam ele e seu poder. Então, eles tiveram que lhe dar alguns presentes, como rótulos e cartas para seus livros. Assim, o Grão-Duque de Kiev começou a perder sua importância, e o centro da vida política começou a se mudar para o nordeste da Rússia, onde Vladimir e Moscou se tornaram mais fortes. O domínio mongol teve um grande impacto na estrutura política da Rússia. Primeiro de tudo, é importante entender que isso contribuiu para o fortalecimento do poder centralizado. Estava ficando claro que o Grão-Duque estava tendo dificuldade em governar por conta própria. O Khan teve que lhe dar um rótulo, que infelizmente minou o sistema tradicional de independência principesca. É compreensível que isso tenha levado a um aumento nas tendências autoritárias. Os governantes, as hordas que haviam recrutado seu supino, Ort, fortaleceu seu poder suprimindo a oposição de Boiar. Entendo totalmente como o estabelecimento da dependência da horda aumentou a carga tributária. Os mongóis eram pessoas tão gentis. Eles introduziram um sistema de censo para explicar com precisão o número de tributos coletados. A princípio, os mongol-bascas foram responsáveis por coletar tributo, mas mais tarde, essa tarefa foi repassada aos príncipes russos. Isso ajudou os príncipes a ficarem mais fortes em seus próprios territórios. A ascensão dos mongóis trouxe algumas grandes mudanças nas forças armadas. Os príncipes russos, adotados pelos mongóis, aprenderam muito com suas novas famílias. Eles adotaram as táticas do combate a cavalos, o sistema de gestão centralizada do exército e elementos da arte do cerco. Infelizmente, devido a algumas discordâncias em andamento entre os diferentes diretores, não foi possível criar um exército unificado. Isso, por sua vez, atrasou o processo de unificação da Rússia. É difícil de acreditar, mas a influência mongol teve um forro de prata. Apesar de o quão difícil atingir o Rus, desempenhou um papel em envolvê-los nas relações comerciais internacionais do Império Mongol. Foi um momento maravilhoso para muitos comerciantes russos. Eles tiveram a oportunidade de negociar com os países do leste, e as cidades que estavam em importantes rotas comerciais foram gradualmente restauradas. No século X, a Horda estava começando a perder sua força, e o diretor de Moscou estava assumindo um papel mais importante na luta pela liberdade. A Batalha de Kulikovo em 1380 foi um momento realmente importante nesse processo. No final do século X, a Rússia estava finalmente livre do Ardinhok, o que foi um grande alívio para todos. A invasão mongol foi um momento muito difícil para a Rússia. É realmente muito ruim. Destruiu centenas de cidades, interrompeu a economia, levou a uma crise demográfica e mudou o cenário político. Mas você sabe o que? Ele também preparou o terreno para a centralização do poder. E você não sabia que o poder desempenhou um grande papel na formação dos quadrantes de Moscou mais tarde. Após a invasão mongol, a Rússia estava em um lugar difícil. Foi fragmentado e enfraquecido, mas a boa notícia é que, nos 2 séculos seguintes, o processo de unificação gradual das terras russas começou. No centro das coisas estava a competição amigável para o grande Knizeny, que foi um grande negócio. Quem venceu foi o topo do cachorro entre os príncipes russos, o líder do Império Russo e o colecionador de homenagem a The Golden Horda. No século X, a principal luta pela liderança se desenrolou entre 2 diretores, e foi um momento de grande tensão e paixão. Moscou e Tver. O Principado da Tver, localizado nos alcances superiores do Volga, havia se tornado um dos diretores mais ricos e influentes da Rússia naquela época. Após os infelizes eventos em Kiev e o enfraquecimento de Vladimir, afirmou ser o centro das terras russas. Os príncipes de Tver estavam determinados a traçar seu próprio curso e procuraram amigos nos estados ocidentais, especialmente na Lituânia, em busca de apoio. É totalmente compreensível porque essa orientação para o Ocidente levantou algumas preocupações na República do Dagestão e entre outros príncipes russos. O diretor de Moscou, por outro lado, decidiu adotar uma abordagem diferente.
Os príncipes de Moscou eram tão gentis e amigáveis. Eles queriam obter o apoio da horda, e os cães lhes deram rótulos para o grande ducado. Isso tornou a influência dos príncipes ainda mais forte. Eles também usaram algumas estratégias bastante inteligentes para expandir suas participações. Eles usaram casamentos dinásticos, poder militar e alavancagem econômica. Uma parte realmente importante desta história é a primeira metade do século X. Foi quando o príncipe Ivan Danilovich, também conhecido como Kalita, se envolveu na luta pelo poder. Ivan Kalita era um grande líder e governou de 1325 a 1340. Ele ajudou a tornar Moscou ótimo. Estou tão orgulhoso dele. Ele fez um ótimo trabalho levando o Khan do Uzbequistão a concordar em coletar tributo de todos os princípios russos. Foi assim que Moscou se tornou uma ponte amigável entre as terras russas e a horda. Também deixou os príncipes de Moscou cultivar sua riqueza. Você pode transformar seu princípio no centro econômico da Rússia. O principal rival de Ivan Kalita foi o príncipe Alexander Mikhailovich, de Tver. Ele era uma alma gentil e generosa que, como Ivan, aspirava a receber o grande ducado. No entanto, em 1327, as coisas deram uma guinada para pior em Tver quando as pessoas se levantaram. Contra os colecionadores de tributo mongol. Foi um grande erro que, infelizmente, levou a alguns resultados muito tristes. Ivan Kalita era um bom homem que sabia o que era certo. Ele disse à horda imediatamente sobre um tese, juntamente com o exército de Khan e horda, eles acabaram com o levante. No final, a influência de Tver diminuiu, e Moscou emergiu como pioneiro na unificação da Rússia. Você sabe, as políticas de Ivan Kalita realmente ajudaram Moscou a se tornar uma potência econômica e política. Ele era tão generoso. Ele comprou terras de príncipes pobres e garotos e aumentou a propriedade de Moscou. Ele também começou a construir belos templos de pedra branca, o que ajudou a tornar Moscou o coração espiritual da Rússia. Seus filhos e netos continuaram neste trabalho e juntos ajudaram a tornar Moscou o principal centro para unificar terras russas. Mas não se preocupe, a grande luta pela liberdade da Rússia da Horda não aconteceu até o próximo século. O evento mais importante nesse processo foi a Batalha de Kulikovo em 1380. O príncipe Dmitry Ivanovich, que mais tarde seria conhecido como Dom, liderou bravamente um exército russo combinado contra Mamai. Mamai foi um dos candidatos a poder na Horda de Ouro. Mamai estava em um lugar difícil. O governo central da Horda não foi capaz de apoiá-lo, então ele teve que criar um exército de mercenários. Ele recrutou a ajuda de tártaros genovisantes e da Crimeia para ajudá-lo. Seu objetivo era fazer certo por Moscou por sua decisão de não prestar homenagem e ajudar a Horda a recuperar sua influência na Rússia. Dmitry Donskoy ficou feliz em aceitar o desafio e gentilmente mudou suas tropas para o Don. Em um belo dia de setembro de 1380, a Batalha de Kulikovo se desenrolou. Os mongóis tentaram enganar os russos se retirando para pegá-los de surpresa, mas o príncipe russo não era tolo. Ele tinha um regimento especial pronto para atacá-los antes que eles pudessem pensar em se mudar. Este regimento foi liderado por um homem chamado Voivode Dmitry Bobrok-Volinsky. No calor da batalha, o regimento de emboscada corajosamente interveio para apoiar as tropas mongol lideradas pelo almirante. Esse ousado movimento acabou moldando o resultado da batalha pela cidade. Mamai sofreu uma derrota esmagadora. Seu exército estava assustado e fugiu. 2 anos depois, ele foi morto pela Horda. É importante lembrar que, embora o diretor de Moscou não estivesse completamente livre do poder da Horda após essa batalha, a vitória de Kulikovo foi um grande passo à frente. Este foi um momento incrível para nós, a primeira vez que nossas forças russas se reuniram para se fortalecer contra a Horda. Mostrou que mesmo o poderoso exército mongol poderia ser derrotado. É tão maravilhoso saber que a vitória contribuiu para o crescimento da consciência nacional e fortaleceu o papel de Moscou como líder do povo russo. Demorou séculos, mas o povo finalmente alcançou sua tão esperada libertação do governo opressivo de Ardin. Em 1480, o Grão-Duque Ivan II decidiu que não prestaria homenagem à Horda. Isso foi visto como um desafio de Khan Akama. Ele pensou que seria uma boa ideia ensinar uma lição a Moscou, então mudou suas tropas para a Rússia. Estava lá no rio Ugra que as tropas russas se encontraram com a Horda. É interessante que, diferentemente da Batalha de Kulikovo, não houve uma batalha em larga escala aqui. Por várias semanas, os dois exércitos ficaram opostos um ao outro, esperando o momento certo para atacar. No final, Khan Akama decidiu que seria melhor recuar.
Ele não queria arriscar uma tempestade. Este evento caiu na história como o estande no rio Ugra. Simbolizava o intervalo final na dependência da Rússia da Horda Dourada, que foi um momento realmente significativo. Depois que a Rússia foi finalmente libertada do domínio da Horda em 1480, o Grão-Duque Ivan II de Moscou teve que tomar uma decisão realmente importante sobre o que fazer com as terras russas unidas. Seus antecessores, começando com Ivan Kolita, trabalharam duro para tornar Moscou mais influente. Mas, infelizmente, a Rússia ainda estava bastante dividida. Cada princípio foi governado pelos príncipes do apanage, que estavam nominalmente subordinados a Moscou, mas ainda conseguiu manter um grau significativo de independência. Ivan II era um homem com um grande sonho. Ele queria criar um estado central e unificado, onde o poder do príncipe seria absoluto e os governantes locais seriam eliminados. Eu entendo como o sistema de apanagos pode ser um pouco confuso. É apenas uma daquelas coisas que dificultava criar um único estado. Acordo. Na tradição, após a morte do Grão-Duque, suas terras foram divididas entre seus filhos. Cada um de seus filhos recebeu sua própria herança, e cada um era responsável por gerenciá-la. Você sabe, isso levou a alguns desafios contínuos e um pouco de enfraquecimento do governo central. Ivan II Ivanovich, também conhecido como Ivan, o Terrível, era membro dos príncipes de Moscou. Ele não seguiu as regras por não dividir o estado entre seus filhos. Ele começou a trabalhar em um plano para mudar a maneira como as coisas foram feitas, livrando-se dos diretores do apanage e a implantar um sistema de governadores que dependeria completamente de Moscou. O primeiro grande passo nessa direção foi quando eles adicionaram o princípio de Yaroslavo em 1463. Então, fico feliz em lhe dizer que Rostov e Viatka foram adicionados a Moscou. No entanto, havia mais uma coisa a considerar. Velik Novgorod, o maior centro comercial da Rússia, um estado republicano com uma rica aristocracia e laços estreitos com a Liga Hanseática. A República de Novgorod foi seu pequeno reino por muito tempo. Era bom e independente, e não queria ser controlado por Moscou. Em 1471, os Novgorod boiars estavam um pouco preocupados com o quão forte Moscou estava ficando. Então, eles tentaram se unir ao Grande Ducado da Lituânia. Ivan II entendeu que isso era um sinal de agressão. Em resposta, declarou guerra. Em 1478, as tropas de Moscou bravamente lutaram contra a milícia de Novgorod na Batalha do Rio Shilon. Enquanto as tropas de Moscou finalmente venceram, foi uma vitória difícil para os dois lados. Novgorod teve que aceitar que Moscou era agora o poder mais forte. Em 1479, Ivan II fez o que pôde para fazer essa mudança. Ele se livrou do sistema republicano, expulsou a elite de boiar e mudou muitos novgorodianos para as regiões centrais do estado de Moscou. Depois que Novgorod caiu, as coisas realmente aumentaram a velocidade. Em 1494, a herança de Tver Prince foi resolvida e, no início do século XV, Moscou assumiu todos os diretores do apanage. Então, Ivan II foi o último a terminar o processo de unificar todas as terras russas. Esse processo começou no século X. Todos sabemos que a consolidação da terra requer novos mecanismos de gerenciamento. Ivan II fez grandes mudanças na maneira como as coisas foram feitas administrativamente, e essas mudanças preparam o cenário para a burocracia de Moscou. O primeiro passo foi garantir que os governadores tivessem o máximo de poder possível. Os governadores eram os representantes do Grão-Duque nos condados. Você sabe, antes eram governantes independentes, mas agora suas funções se tornaram estritamente definidas. Eles fizeram um ótimo trabalho cobrando impostos, mantendo o tribunal e de olho na nobreza local. Eles estavam apenas fazendo o possível para serem subordinados a Moscou. Além disso, durante a regra de Ivan, vimos o primeiro conjunto de leis sendo renunciado por escrito. Em 1497, o Sudebnik foi publicado. Se você não está familiarizado com isso, o Sudebnik foi o primeiro código oficial de leis do Estado de Moscou. Ele tornou o sistema judicial mais eficiente, criou padrões tributários e estabeleceu penalidades para diferentes tipos de crimes. O Sudebnik era um verdadeiro divisor de águas. Foi a primeira vez que houve uma restrição à transferência de camponeses de um proprietário para outro. Essa restrição foi chamada de Yuri por dia. Foi um grande passo para escravizar os camponeses. Ivan II era um grande negócio, e ele garantiu que as ordens dos órgãos governantes responsáveis por várias esferas de atividade do Estado tivessem um papel muito forte. Embora as ordens não tenham atingido o mesmo nível de importância que, quando Ivan, o Terrível chegar ao poder,
foi sob Ivan que eles começaram a se transformar nas instituições estatais mais importantes. Uma das coisas mais importantes que aconteceu durante o governo de Ivan II foi quando ele se casou com a princesa Sofia Palaiologos do Império Bizantino. Após a queda de Constantinopla em 1453, o belo Império Bizantino deixou de existir, mas sua dinastia manteve influência entre os povos ortodoxos. Sofia foi a sobrinha do último imperador bizantino, Constantino I. Seu casamento com Ivan II era muito importante e simbolizava muito. Essa união era realmente especial porque era dinástica e ideológica. Você sabe, Ivan II começou a usar esses símbolos de Bizâncio, e eles tinham essa águia de duas cabeças. E aconteceu que essa águia de duas cabeças se tornou o símbolo do Estado de Moscou. Em sua comitiva, a ideia M. Rigiu que, após a queda de Roma e Constantinopla, Moscou se tornou o novo centro do mundo cristão. Isso levou à bela ideia de Moscou como a terceira Roma. De acordo com essa ideia, o príncipe de Moscou é como sucessor dos imperadores bizantinos, e ele é o único verdadeiro governante ortodoxo. A influência de Sofia Palaiologos também foi sentida no Tribunal de Moscou, o que é realmente adorável. Quando chegou a Moscou, ficou encantada em conhecer os arquitetos italianos que haviam participado da construção do Kremlin. Foi durante o tempo de Ivan que testemunhamos a construção de um belo Kremlin novo de tijolos, com suas paredes e torres resistentes. As catedrais construídas durante esta época são realmente um símbolo do rico espírito de Moscou e seu lugar como uma cidade bonita e importante. Ivan II era um verdadeiro go-getter. Ele estava sempre trabalhando duro para expandir as fronteiras do estado de Moscou. Durante esse período, o principal rival de Moscou foi o Grande Ducado da Lituânia. A Lituânia estava encarregada de grande parte das antigas terras russas, incluindo as cidades de Kiev, Smolensk e Cherniv. No final do século XV, durante as guerras da Russo-Lituânia, Ivan II fez um trabalho incrível, expandindo as fronteiras de Moscou. Em 1499, as belas cidades de Vyazma, Cherniv e Briansk, juntamente com muitas outras, foram bem-vindas no estado de Moscou. Como mencionamos anteriormente, o evento mais importante do reinado de Ivan II foi o estande no rio Ugra em 1480. Khan Akama ficou realmente desapontado por não ter sido capaz de prestar homenagem à Horda de Ouro, então ele tentou forçar Moscou a se submeter pela força. Suas tropas estavam tão perto do rio Ugra, mas o exército russo, que estava em um bom lugar nas margens, não os deixava atravessar. Por algumas semanas, o exército ficou cara a cara um com o outro. Então, Khan Akama decidiu dar um passo atrás. Este é o Street Eventalo, que foi um momento realmente significativo, porque marcou o fim da regra do Mongol. Após o estande no Ugra, os príncipes de Moscou passaram a entender o poder da Horda. Isso permitiu que finalmente se unissem como uma comunidade forte e independente. O tempo em que Ivan II estava no comando foi um momento de grandes mudanças. Ele fez um ótimo trabalho. Ele se livrou dos princípios do apanage e criou um Estado centralizado. Ele também fortaleceu o sistema administrativo, lançou as fundações para a regulamentação legislativa e expandiu as fronteiras de Moscou. Seu casamento com Sofia Palaiologos teve um grande impacto na formação da ideia de Moscou, a terceira Roma. Eles construíram o Kremlin juntos e desenvolveram um sistema de decretos que estabeleceu as bases para o futuro Estado russo. Agradecemos as reformas que transformaram o diretor de Moscou em um Estado forte e centralizado. Isso preparou o terreno para continuar crescendo e mudando, e seu neto Ivan, o Terrível, continuou esse trabalho. Após a morte de Ivan II e seu filho Vasily II, o Estado de Moscovita continuou a se tornar cada vez mais forte. Mas com a adesão de Ivan IV, que todos conhecemos como Grozny, o país passou por grandes mudanças. Seu governo foi um momento realmente importante na história da Rússia. Foi uma época em que o país finalmente se tornou um Estado autocrático centralizado. Ao mesmo tempo, passou por um dos momentos mais difíceis, um período de conflito interno que foi realmente difícil para todos os envolvidos. Lembramos de Ivan o Terrível por seu espírito reformador e por suas conquistas, mas também lembramos dele por seu medo de conspiradores, o que levou a uma infeliz repressão em massa. Nosso amado Ivan nasceu em 1530, filho da família do grão-duque Vasily II e Helena Glinskaya. Quando ele tinha apenas 3 anos, perdeu o pai. Este foi o início de uma nova era do domínio de Boiar. Regeneração sob o jovem Ivan. Sua mãe estava lá para ele, tornando-se sua mãe, mas, infelizmente, ela morreu inesperadamente em 1538, provavelmente envenenada. Depois disso, houve alguma tensão entre os clãs de Boiar de Shuisky, Belsky e Glinsky.
Todos estavam tentando usar o Biquete Prince à sua maneira. A educação de Ivan foi difícil. Ele cresceu em um mundo de crueldade, intriga e os boiars agindo de maneiras injustas e aleatórias. Essas experiências deixaram uma profunda impressão nele, moldando sua visão da aristocracia e tornando-o cauteloso com alguém no poder. Em 1547, Ivan se casou com Anastasia Romanovna, uma adorável dama da família Romanov, que mais tarde se tornaria a dinastia real. Em 1549, ele começou a governar o estado por conta própria e, em 1547, ele foi como coroado na bela Catedral da Suposição do Kremlin de Moscou. Esse evento foi realmente importante porque Ivan se tornou o primeiro governante russo a ser chamado de czar. Esse título era tão importante para os imperadores bizantinos, porque mostrou que seu poder sempre continuaria e os fazia se sentir muito conectados à sua religião. Ele foi visto como um corte acima dos outros príncipes russos, e ainda mais. Os reis e rainhas da Europa Ocidental eram conhecidos como simplesmente reis em Moscou. Durante o primeiro período de Ivan, o governo do Terrible, ele fez algumas mudanças realmente importantes para fortalecer o Estado. Em 1550, o primeiro Zemsky Sobor se reuniu. Este era um grupo consultivo composto por pessoas importantes da nobreza, clérigos e posadsky urbano. Embora não pudesse fazer leis, esse grupo ainda era uma maneira realmente importante para o rei se conectar com diferentes partes da sociedade. Também estamos felizes em dizer que as reformas do governo local foram implementadas. Governadores e magistrados, que já haviam desfrutado de muita independência, agora receberam um salário fixo. Isso significava que eles não podiam mais coletar impostos das pessoas que serviram, o que ajudou a reduzir a corrupção. Na esfera militar, foi realizada uma reforma e, como resultado, o Exército de Estrias foi criado. Este foi o primeiro exército permanente a ser armado com armas de fogo, o que foi um grande passo à frente. Streltsy recebeu um salário regular e tornou-se uma pedra angular do exército russo, que era uma grande parte do poder czarista. Estamos felizes em dizer que uma reforma legislativa também foi realizada. Essa reforma transferiu algumas das funções judiciais para representantes eleitos da população local. Isso tornou possível limitar o poder dos garotos. Em 1550, eles adotaram um novo Código Judicial. Esse código tornou o sistema tributário mais eficiente, impediu os governadores de fazer o que quisessem e tornou o Estado mais no controle do sistema judicial. No entanto, desde meados da década de 1560, a política de Ivan the Terrible mudou muito. Em 1564, ele tomou a difícil decisão de deixar Moscou e ir para Alexandrovskaya Sloboda. Ele sentiu que não podia mais governar por causa da traição dos boiars. Alguns meses depois, ele voltou, mas desta vez as coisas estavam um pouco diferentes. Ivan anunciou a criação do Oprishchina, um sistema especial de governo que era realmente importante para o país. Esse sistema dividiu o país em duas partes. Zemna era um lugar onde as estruturas tradicionais de boiar mantinham poder, e Oprishchina estava sob seu controle pessoal. O Oprishchina começou como uma maneira de enfrentar os boiars, mas rapidamente se transformou em algo muito maior, infelizmente, muito mais aterrorizante. É realmente comovente pensar na perda de famílias nobres como Staritsky, Vorotinsky e Glinsky. Em 1570, Ivan, o Terrível, organizou uma execução em massa em Novgorod. Ele estava preocupado com o fato de as pessoas estarem trabalhando com a Lituânia e precisava agir. É de partir o coração ouvir que, de acordo com algumas fontes, milhares de pessoas foram mortas. A cidade estava em mau estado. Durante o mesmo período, a Rússia bravamente lutou contra a Guerra da Livoniana, que começou em 1558. Ivan, o Terrível, estava determinado a alcançar o belo Mar Báltico. Nos primeiros anos, suas tropas russas se saíram muito bem, capturando as encantadoras cidades de Narva, Derp e muito mais. No entanto, não demorou muito para que nossos amigos na Commonwealth da Polonês-Lituânia, na Suécia e na Dinamarca decidissem se juntar à briga e enfrentar a Rússia. O rei polonês Stefan Batory foi um líder de muito sucesso. Ele liderou suas tropas em várias campanhas, e em 1581, até cercou Pskov. A Rússia lutou uma luta corajosa, mas em 1583, estava realmente cansado da guerra. O inhame foi preso por um tempo, e o acordo de paz soviético disse que a Rússia tinha que desistir de toda a terra que havia feito durante a guerra. Os últimos anos de Ivan the Terrible's regra foram um momento de grande dificuldade. É muito ruim, mas a economia do país foi prejudicada pela Oprishchina e pelos Warriors. Infelizmente, a população declinou.
É verdadeiramente comovente ver quantas cidades caíram em degradação. Em 1581, Ivan, o Terrível, em um momento de intensa tristeza, tomou a decisão emocionante de acabar com a vida de seu filho mais velho, que foi uma tragédia para toda a dinastia. Seu sucessor foi Fyodor Ivanovich, que não era o mais forte dos homens. Como resultado, o poder real caiu nas mãos de Boris Godun. Ouvi. A época em que Ivan, o Terrível, estava no comando, foi um período muito importante na história da Rússia. Ele tornou o governo mais forte, fazendo algumas mudanças na forma como foi executada. Ele também criou o primeiro exército regular. No entanto, suas ações foram um pouco intensas e fizeram com que algumas pessoas se preocupassem. Isso fez as pessoas questionarem as autoridades, e a Guerra Livoniana mostrou que a Rússia ainda tem um longo caminho a percorrer para se tornar um dos principais poderes europeus. Todos sabemos que Ivan, o Terrível, permaneceu na história como um dos governantes mais controversos. É difícil de acreditar, mas ele combinou reformas brilhantes e sucessos militares com despotismo e repressão em massa. A Rússia esteve em uma grande jornada nos últimos 5 séculos. Desde a época do príncipe Oleg até o reinado de Ivan, o Terrível, o país evoluiu de um monte de diretores diferentes que estavam sujeitos a forças externas em um estado autocrático centralizado. Esse período foi um momento de grandes mudanças. As principais instituições do Estado russo estavam tomando forma, o poder dos príncipes e depois os czares estava crescendo, e a diplomacia, os assuntos militares e a cultura estavam florescendo. O desenvolvimento interno do Estado foi como uma jornada e passou por uma série de desafios, mudanças e desacordos. A princípio, as terras russas estavam todas juntas em torno de Kiev. Mas então, por causa de alguns problemas dentro do país, eles perderam seu poder. Isso os tornou fáceis de atacar pelos mongóis. O domínio do tatar-mongol foi difícil de 2 séculos, mas também ajudou a Rússia a crescer e mudar de maneiras que beneficiariam o país nos próximos anos. Foi durante o tempo da Regra da Horda que os príncipes de Moscou começaram a se tornarem seus próprios. Eles começaram a acumular cada vez mais poder, com o tempo, se tornaram a força mais importante nas terras russas. Você sabe, na verdade Ivan Koleta, Dmitri Donskoy, Ivan e Ivan, o Terrível, que desempenharam um papel fundamental nesse processo. Os príncipes de Moscou eram tão inteligentes. Eles não apenas conseguiram se libertar da Horda, mas também lançaram as fundações do futuro Estado russo. Ivan Kalita foi uma figura-chave para ajudar Moscou a prosperar e florescer, contribuindo para seu crescimento e desenvolvimento econômico. Dmitri Donskoy nos mostrou tudo que os russos são mais do que capazes de enfrentar a Horda. Ivan II finalmente se libertou da dependência mongol, que foi um passo muito grande. Ele uniu as terras russas e fez de Moscou um centro para o mundo ortodoxo. Ivan, o Terrível, era um líder difícil. Ele tornou a autocracia mais forte e fez grandes mudanças. Mas ele tratou muito seu povo, e isso causou muitos problemas para eles. Havia problemas com a população e a economia. A Rússia é influenciada por fatores externos tanto quanto os internos. Os príncipes de Moscou estavam em um lugar difícil. Eles estavam lidando com guerras sem fim com a Lituânia, a Polônia, a Suécia e o Kanato da Crimeia. Era muito para eles lidar. É difícil de acreditar, mas a luta pelo acesso aos mares do Báltico e Black se tornou uma das tarefas estratégicas mais importantes do período. Sei que você está se perguntando como foi resolvido, e estou feliz em dizer que não foi até o final desse período que foi resolvido. A Rússia estava por si só, longe da Europa, o que dificultava o desenvolvimento de tecnologia e comércio com outros países. É difícil dizer o que esses governantes deixaram para trás. Eles construíram uma base sólida para o nosso Estado russo, tornaram o monarca mais forte e criaram um sistema legal e um exército profissional. Lamento dizer que seus erros tiveram consequências terríveis. Os príncipes de Kiev estavam lutando para manter a paz, e infelizmente, foi isso que levou à conquista mongol. Os czares de Moscou trabalharam duro para fortalecer a autocracia, mas o fizeram à custa da repressão severa e do enfraquecimento da aristocracia. A Guerra Livoniana sob Ivan, o Terrível, foi um momento difícil para o país. Isso causou muitos problemas e dificultou o avanço do país. Isso levou à crise política conhecida como o Tempo dos Problemas. Embora as coisas estivessem um pouco rochosas, esse período lançou as bases para o futuro da Rússia. Foi na época que as ideias sobre poder, território e pessoas foram formadas. Essas ideias desempenhariam um grande papel no desenvolvimento da Rússia por muitos séculos por vir.
A Rússia tem uma história rica, e é claro que a estabilidade interna, a unidade e a governança eficaz são super importantes para um país prosperar e crescer. Rússia está em ascensão. Na época seguinte, ele se tornará um grande poder. Esta será uma jornada, e será longa e difícil, mas estamos juntos nisso juntos, e vamos passar por isso.